CPMI do INSS, esse é o cara que mais, né, foi combativo nessa CPMI. O que está acontecendo? Tem um monte de coisa que tem sigilo, tem a história do filho, né, supostamente, tem a história do irmão, tem muitos envolvidos, o advogado. Você pode fazer uma breve sinopse da CPMI pra gente? É tanta gente enrolada que eu achei que não ia ter algo que superasse, daí veio o negócio do Master. É impressionante. É um troço louco. A CPI, lembra que eu mostrei um monte de gráfico mês passado? É impressionante. A gente se achava que aquilo era absurdo. A adega, o vinho, mas, cara, eu acho que são duas pautas. Brasil, que a gente, na verdade, se você for pegar no passado, o que tirou o PT do poder foi a corrupção. E a gente tem essas duas pautas agora. Então não pode esquecer de nenhuma delas. Primeiro, CPMI do INSS. Não, e a CPI do INSS se liga do Banco Master. O que aconteceu? A gente pediu a quebra de sigilo do Vorcaro, tá? Isso é importante até porque quem está nos acompanhando, é importante até que saiba que a gente pediu para o André Mendonça. Vamos do zero. André Vorcaro, começaram a aparecer coisas envolvendo também o Banco Master, porque os bancos fizeram consignados para aposentados e depois não se sabe até que ponto uma parte dessa roubalheira foi por meio desse consignado do banco. Pedimos a quebra de sigilo do Vorcaro e quando foi enviado, chegou a ser enviado para a CPI, não ficou nem 24 horas lá, porque o Toffoli mandou tirar da CPI e mandou pro Davi Alcolumbre e ordenou que ficasse acautelado com ele. Ou seja, tá até agora lá com o Davi Alcolumbre, ele não está autorizado a olhar. Não. Ninguém está autorizado a olhar. É uma decisão completamente inédita, sui generis. Enfim. E aí o que a gente fez? Depois que saiu essa questão do consignado Master, com mais força de que pode ter acontecido uma roubalheira, aliás, pode é eufemismo, né? A gente pediu para o Mendonça, que é o cara responsável pelo INSS no Supremo, isso felizmente não está com Toffoli, para ele mandar devolver, não, Mendonça não, nem o PGR, o Mendonça o ministro do STF, para ele mandar o Davi devolver para a CPI esses documentos. Então, acho que vai acabar tem uma ligação. Juntando tudo. Agora, vamos para o caso do Lulinha, que eu acho que é o de maior repercussão. O que a Polícia Federal descobriu? No telefone da Roberta Luxinger, que é uma amiga de longa data dos petistas, ela já foi candidata pelo PT, ela tem foto com Lula, etc. Descobriram, quando fizeram uma busca e apreensão no celular dela, que ela havia pedido para o careca do INSS, que é essa figura famosa, Antônio Camilo, que separasse R$300 mil para o filho do rapaz, entre aspas. Que era uma empresa lá em Portugal. E tudo. Pois é, mas aí é o seguinte, aí ficou muito claro que o que ela estava dizendo, na verdade, é para separar a propina ou a mesada que estava sendo paga para o Lulinha, de R$300 mil, fora uma espécie de uma joia que ele teria recebido no início para participar do esquema ou do negócio, né, de R$1,5 milhão. Então, quer dizer, isso tudo está documentado. A Polícia Federal pegou nos telefones da Roberta Luxinger no diálogo com o Careca. E aí nós pedimos durante o recesso para o Mendonça o seguinte, e ele não despachou até agora, acho que outra coisa, estou estranhando o Mendonça, às vezes está demorando. A gente pediu que ele despachasse, ordenando colocar uma tornozeleira eletrônica no Lulinha e retivesse o passaporte dele. Por quê? Porque ele está morando fora do país. Ele está na Espanha. Não sei se voltou. Até agora não tem a notícia de que ele realmente voltou, mas estava na Espanha, veio para as festas de fim de ano no Brasil. Aí veio toda essa revelação. Disse, se a Roberta aqui trocou mensagem dizendo que era para mandar dinheiro pro cara, tá com tornozeleira eletrônica, por que o cara tá andando livremente? Por que ele pode voltar para a Espanha? Só que até agora não foi despachado, e aí pode ser mesmo, Emílio, que ele já voltou. Mas até agora não tem essa informação. Que rolo, hein? O Careca tá em cana, né? O Careca tá em cana preso. E essa é uma boa notícia, que acho que é importante a gente dizer também. Dos 21 envolvidos nesse esquemão aí, que a gente já pediu a prisão lá nos primeiros dias da CPI, acho que na segunda reunião, 11 estão presos já. Inclusive o Careca. Claro que não somos nós quem fazemos a prisão. A prisão quem pode fazer é o ministro do STF. Isso. Tá? O presidente da CPI só pode fazer a prisão em flagrante, momento que o cara chega lá, por perjúrio, né? Fala, mente na cara dura, a gente chega à conclusão que o cara mentiu, aí prende, paga uma fiança de, 5, 10 mil reais, vai embora. Durante a madrugada já foi embora. Então não é uma prisão tão efetiva. Mas o ministro Supremo, André Mendonça, já ordenou daqueles que nós pedimos a ele por ofício aprovado pela comissão, 11 dessas prisões. E esse pessoal está na cadeia e alguns dizem que talvez o Camisote ou o próprio Careca possam fazer uma delação premiada. Aí... Sim, né? Agora, você sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado o seguinte, tivemos uma Lava Jato aí que foi um esquema, né?
Como é que os caras continuaram roubando, né? Tá no DNA, tem coisa que você não tira. Mas esquisito, né? Mas o Brasil, ele Eu sei, mas é um atrás do outro. Aí INSS, aí o Banco Master, aí todo mundo envolvido e tal. O cara acha que o quê? Não tem... Sabe o que, Emílio? Eu costumo dizer que tem dois tipos básicos, dois tipos mais conhecidos de corrupção. Tem a corrupção que é feita para o benefício pessoal da pessoa, do indivíduo que está roubando. E tem a corrupção que é feita pela ideologia da pessoa. Tá? E aí o marxismo ele supera todos os demais em termos de corrupção na ideologia, porque eles têm realmente horror tanto ao dito Estado burguês, como ao capitalismo empresarial. Então, para eles é justificável, para o marxista é justificável porque os fins justificam os meios. Né? Então, se você roubar, mas é pela causa... É porque depois vai poder financiar uma campanha, é porque depois pode levar mais deputados federais, senadores, tá tudo certo. Então, por isso que a gente vê que a corrupção ela é sistêmica, endêmica no Brasil. Ninguém está dizendo que a corrupção surgiu com o PT. Mas o PT tem, na ideologia marxista e os outros partidos de esquerda, essa mentalidade de que os fins justificam os meios e por isso, para eles, é muito mais fácil profissionalizar a coisa. Fazer com que o esquema sirva para os instrumentos de poder. Que é aquilo que quem falava, né? Pensa como Karl Marx, governa como Stalin e vive como Rockefeller. Ai, que delícia, meu amor. Não é? Toma champanhe, cara. É isso aí, toma Eu sempre digo que comunista gosta de dinheiro, quem gosta de trabalho é capitalista. E não dá para quebrar o conflito de interesse que tem com o judiciário, porque a gente está mostrando diversos casos aqui, não precisa nem falar os nomes, que sempre tem um juiz que tem algum familiar que advoga para aquele caso e o juiz no final ele vai decidir aquilo. Você como político, o que dá para fazer para a gente interferir em relação a isso? Estão falando em um código de ética para o STF agora virou esse... Só que aí, ao mesmo tempo, o Fachin disse numa entrevista para o Estadão que esse código de ética talvez não seja votado agora, aprovado agora, por causa do período eleitoral. O que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. Você está precisando de ética, você tem que aprovar logo, pô. Entendeu? Tá errada essa questão de juiz poder julgar caso em que parente seja... parte em escritório que está defendendo quase o caso. 2 mil casos de juízes. Isso é absurdo. Quase 2 mil. Mas o próprio Supremo aprovou. Maluco. Exatamente. Em agosto de 2023, numa ação da Associação dos Magistrados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, só 4 ministros votaram contra. Se não me engano, foi o próprio Fachin, o Barroso, acho que a Weber e o quarto eu já não vou me lembrar e não quero ser justo ou injusto aqui. Eles decidiram que era inconstitucional a lei que proibia que juiz pudesse julgar casos em que parentes estivessem nos escritórios da banca de defesa. Então, é uma situação que, assim, nós precisamos tomar responsabilidade. A verdade é essa. Ou o Senado faz o seu papel, e por isso essa eleição é fundamental, ou a gente realmente vai viver mais 4 anos de um desastre institucional. Porque o Senado é o responsável por isso. Você pode botar hoje um santo de presidente da República. A gente está falando aí de gente séria ou desonesta na política. Você botar um santo de presidente da República, uma pessoa que não cometeu um pecado... Não, isso não existe também, né? Mas uma pessoa que sempre andou na linha e tal... não vai conseguir governar, porque o STF hoje vai lá e diz, tem 24 horas para explicar isso. O Bolsonaro sofreu isso o tempo todo também. E já pro Lula não tem nada disso, né? Se alguém viu ele tendo que dar explicação em 24 horas. Então, assim, o STF virou um instrumento político e quem tem que resolver isso é quem de fato é político, que é o Senado. Certo. E o Senado se apequena, a Câmara também se apequena quando não abre a minha CPI, que está lá parada na mesa do Hugo Mota, para abrir a CPI do abuso de autoridade. Enquanto o Legislativo não se colocar no seu lugar, nós vamos continuar sofrendo isso. Se não for nesse ano, vai ter que ser depois da eleição. Mas tem que ser. Não tem saída. Mas o povo vota, né? O povo vota e nessa eleição tem que então, votar bem, mas aí que tá. Porque o povo vai lá e vota. Mas aí o político que ele votou, que se vendeu de uma maneira assim, na hora dele legislar, ele vai... Ele arrega. Por quê? Porque é o sistema, emenda, dinheiro, por quê? Tem muita gente que se deixa levar por isso. Eu vi acontecer muitas vezes, infelizmente, gente que chegou com talvez a melhor das boas intenções, fazia lá os seus vídeos na internet, de repente chegou lá e achou que tinha... E não é nem por corrupção, não. Sabe? Chegou lá e achou que as emendas iam resolver o negócio dele, porque vai mandar para o município tal, vai ter mais voto aqui. Esqueceu da sua própria essência e não foi reeleito. E tem aqueles que se venderam realmente por corrupção. Né? Gente que... mudou de lado. Por isso você tem que eleger uma maioria confortável. Não pode ser uma maioria
magra, né? Como aconteceu na última eleição para o Senado. A gente teve uma maioria eleita de senadores de direita, mas existia também um passivo, eu diria assim, da eleição de 2018. Da eleição de 2022, dos 27 senadores eleitos, 17 eram de direita ou de oposição ao Lula. Na eleição anterior de 2018, não foram 27 senadores eleitos, foram 54. Sabe quantos são de direita até hoje que estão lá, dos 54 eleitos? Só 14. Você soma 14 mais 17, dá 31. Você pode olhar pelo lado ruim, que é a situação atual, 14 mais 17, 31. Então a oposição dos 81 tem 31. Mas pode olhar pelo lado bom. Dos 27 de 2022, 17 já são de oposição. Agora são mais 54. Se a gente passar de 14 que foram eleitos na vez passada para 28, nós já vamos ter 45 senadores, que é mais do que os 41. Mas o Lula então tem que ter uma maioria confortável. O Lula tá montando um time bom, hein? Tá, e o STF vai vir pra cima, vai perseguir. Lula, eu já tô preparado, o Lula é o calango. Dirsoca. O Lula é o calango. Vem Dirsoca, vem aí. E é muito rápido o calango. Marcelo, qual você acha que vai ser o papel? Aí, ó. Olha, ó. Qual você acha que vai ser o papel do Bolsonaro nessa eleição de 26? É o Bolsonaro calmo também. É o Bolsonaro com o Bolsonaro triste. Medicado. O que eu acho que aconteceu também com essa manifestação do Nicolas? A pergunta é boa pra gente refletir. Os caras acharam que botando o Bolsonaro lá ia acabar... Eu não digo só o bolsonarismo, o movimento popular de direita no Brasil, que é um pouco mais amplo, mas o bolsonarismo, obviamente, o bolsonarismo, evidentemente, é a maior parte desse movimento popular de direita brasileiro. E ele está lá preso, não pode falar com ninguém, foi preso ilegalmente, injustamente, antecipadamente, que nem o Felipe Martins agora. Está preso lá por ter supostamente usado o LinkedIn diz que não usou, e continua preso, estão antecipando a pena dele de uma forma ilegal. Pois bem, aí o Bolsonaro está lá e acharam, ele não vai ter papel nenhum na eleição, que é a pergunta que você fez, né? E talvez assim, nenhum talvez seja exagero, porque ele pode receber visitas, poucas, ilimitadas, só aquelas que o próprio Alexandre de Moraes autoriza, mas recebe visitas e ali ele pode eventualmente mandar um recado ou não para fora. Mas com esse movimento que a gente viu acontecer agora, a gente viu que o papel do Bolsonaro, que ele criou justamente, dando força para esse movimento de direita, que era um pouco anterior, inclusive, eu lembro dos movimentos, as manifestações que não eram pelos 20 centavos, aquela coisa toda lá de 2013, aí veio 2014, impeachment da Dilma, ali o Bolsonaro entrou com força e o bolsonarismo surgiu. Foi assim mais ou menos a história do Brasil recente. Eles estão percebendo que o papel dele, por mais que eles tentem limitar, não vai ser irrelevante, pelo contrário, vai continuar sendo fundamental por causa de todos os demais que ele inspirou ao redor dele. Então, ele vai ter dificuldade agora que está preso. Se for para uma prisão domiciliar, melhora um pouco. Eu mesmo estive, quando ele estava em domiciliar, 3 dias antes dele preso lá na Polícia Federal, estive na casa dele, ali tinha mais facilidade de visita, de conversa, que está em casa. Mas a saúde dele tá abalada. Não estava boa, não estava nada boa, né? não. Tá com as crises de soluço, né? Soluçava, às vezes olhava assim no horizonte meio... Que ele foi sempre um cara com muita vitalidade, sabe? Apesar da idade dele, muito dinâmico. E eu acho que assim, abala o psicólogo do cara, né? O cara tá preso em casa o dia todo. O psicológico vai pro saco, porque o cara viveu a vida toda cercado de gente. Né? Essa é a vida dele, do político. De repente tá em casa. Depois tá preso numa solitária, praticamente. Foi o que fizeram com ele lá na Polícia Federal. Não tem como a saúde de qualquer ser humano resistir nesse ponto. Né? Ninguém aguenta ficar em casa com a própria esposa nisso daí. Mas eu encontrei a Michelle, aqui eu quero tirar o chapéu para ela. Eu encontrei a Michelle lá na caminhada do Nicolas. Ela não foi caminhar, ela estava mais cedo lá, bem cedo no ponto de partida do sábado. Não, do domingo, né? Foi domingo, o último dia, mas ela estava no ponto de partida, na residência que ofereceram para ele ficar durante a noite. E ela disse que ela não ia participar porque ela já estava voltando para casa para fazer o arroz e feijão do marido para levar para ele, e que ela está fazendo todo dia a comida dele, tá levando para lá. Então isso aí faz muita diferença. Você ter familiares que vão lá, que te dão carinho, que estão... Então, e ela realmente está se mostrando uma mulher muito forte, porque além de tudo isso que ela faz por ele pessoalmente, ela ainda tem rodado o Brasil e falado da importância da participação da mulher na política. Afinal de contas, ela é mulher e está fazendo esse papel também pelo PL, mas da direita está caminhando o máximo possível unida nessa eleição. Ô Marcelo, você falou que já está se preparando, né, com a articulação do próprio Lula. Qual a tua perspectiva sobre as redes sociais nessa eleição de 2026? Porque a de 2022 nós tivemos vários perfis caindo, aquela história toda. Você acha que vai ser
mais tranquilo ou pior? Espera. A live do Bolsonaro veio uma tranquilidade. É isso aí. Sopa. A municipal já foi difícil. Foi. Se a municipal, eles tiraram o Twitter da gente, né? Tá aí. Que é o principal meio de comunicação, por exemplo, para quem é um filiado novo, que é um partido pequeno ainda. A gente quer crescer e vai crescer bastante. Aliás, foi o que mais cresceu em número de filiados agora, no último balanço que saiu do TSE. O Novo tem, na rede social, a sua principal base. Estava dando uma entrevista para um pesquisador da Universidade de Amsterdã, brasileiro, que está fazendo uma pesquisa sobre rede social, internet. Eu pude fazer várias reflexões. É bom que enquanto você vai respondendo as perguntas, você vai pensando sobre o que aconteceu. Eu sou fruto da rede social. Se não fosse a rede social, Emílio, eu não estava hoje como deputado federal. Aliás, eu não tinha sido eleito deputado estadual em 2014. Foi graças a uma viralização de um vídeo, de outras coisas que a gente fez pelas redes sociais, Facebook, etc., que eu pude chegar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E assim, dezenas, milhares de políticos brasileiros são... Não, mas você tem o seu valor, pô. Não, mas tudo bem, mas eu digo, mas na época, Emílio, eu não tinha acesso aos jornais. O jornal não te dá um espaço que nem dá para um deputado estadual que já está lá, entendeu? Na televisão. Claro, você vai se tornando conhecido, eventualmente você consegue, mas demora muito tempo, a rede social é muito rápida. E aí o que aconteceu? Naquela época, o que eu vejo é que naquela época, os meios de comunicação mais tradicionais, que ainda não estavam sofrendo tanto com a falta de patrocínio e falta de assinantes, que é uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, na meio de comunicação tradicional, perdeu patrocínio para as redes sociais e assinantes, porque o cara vai assinar se ele tem tudo de graça na internet. Na época eles não estavam entendendo bem esse negócio, embarcaram, o lava-jatismo também teve muito essa questão de uso de rede social para crescer e assim por diante. Quando começaram a ver o tamanho do prejuízo que estavam sofrendo, de um lado meios de comunicação, de outro lado a política tradicional, porque é um desafio ao establishment, ao Estado profundo, esses novos atores que foram surgidos na política, eles começaram a perder também a vergonha e começaram a fazer escancaradamente essa perseguição. Então o que nós vamos sofrer nessa eleição vai ser muita perseguição, sem dúvida nenhuma, no uso de rede, ponto 1. Acho que vai ter bastante coisa acontecendo também sob o ponto de vista das empresas, Facebook, ou melhor, Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, etc. Acho que eles vão retirar muito conteúdo, infelizmente, sem ordem judicial, sem nada, por medo de eventualmente tomar alguma multa, porque isso já está acontecendo. Então esse é o ponto 2. Então tem os meios de comunicação que estão fazendo muita força contra a rede social, as próprias redes sociais e o tal do chilling effect, né? Que é o efeito de você se calar porque você está com medo. Pô, se o Daniel está sendo censurado, quem sou eu que tem uma rede muito menor? Quando um serve de exemplo, é a censura prévia. É isso. Então, mas foi a manifestação que quebrou isso. Quebrou isso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí quebrou aquilo lá. O medo das pessoas se manifestarem, saírem na rua. Mas as pessoas não estavam com medo, eles só não tinham visto alguém para poder falar, pô, esse cara eu vou lá. Motivo para. Porque foi orgânico o negócio dele. Ó, o que eu acho que vai ser? Eu vou comparar 2018, 2022 e 2026. E depois, talvez esteja completamente enganado. Quem for candidato, não siga necessariamente esse meu conselho, essa minha teoria. Mas o que eu acho que vai ser? Qual a diferença entre as 3 eleições? Eu vivi as 2 passadas, agora estou começando a viver essa aqui. 2018, eleição do orgânico. O orgânico ainda valia muito, sabe? Você chegava em amplas pessoas. Eu, aliás, só patrocinei post durante o período de eleição. Eu não faço patrocínio, minha rede toda cresceu organicamente até hoje. Eleição de 2022, aí foi uma eleição mais do post direcionado. Por quê? Muita gente na rede, você não consegue chegar em todo mundo, tem muita gente... Algoritmo, etc. Você não consegue atenção de todo mundo, tem que pagar. 2026... Está tão poluído, tem tanta coisa, tem tanta perseguição que tem muita gente que já não está mais nem na internet, não está mais olhando política. Bota lá, política, marca, tira fora. Então você não vai chegar em muita gente se você não for para a rua. Eu acho que vai ser uma eleição que vai depender muito mais, de novo, disso que o Nicolas está fazendo. Apoio popular. Carro de som, caminhada, pode achar chato, entregar panfleto, santinho. Por quê? Porque o cara vai tirar a foto de ti, porque hoje todo mundo tem celular. Diferente lá de 2018, tinha muita gente, mas ainda o celular não era muito bom, o WhatsApp não tinha foto, nem lembro, as coisas foram evoluindo. Certo. Hoje o cara tira a foto de você, daí manda no grupo da família, pô, eu vi o meu candidato aqui. Quem é esse cara?
é muito diferente você ser recomendado por alguém que te viu trabalhando, dando duro na rua, do que você fazer um videozinho do conforto da sua casa que o pessoal tá de saco cheio, na verdade. Tudo bem, mas pô, tá só na internet reclamando. Mas qual é a pauta para ir pra rua? Porque o Nicolas colocou a Copa Aí do acho Brasil, que assim, é a corrupção, é segurança pública. Corrupção e segurança, mas corrupção está passando na frente de segurança. A última pesquisa da Atlas acabou de demonstrar isso. Eu acho positivo isso para o Brasil, porque eu estava até um pouco... Talvez esse é um pouco do meu cansaço, até desânimo, você achar, poxa, você vê tanta corrupção, as pessoas não estão dando... Cara, não dá, meu. É tanta corrupção e o pessoal não está achando ruim. E a última pesquisa, a Atlas, está mostrando que corrupção já passou a segurança, apesar de segurança também ser muito relevante. Então, acho que o pessoal vai começar a perceber, e isso que o Sam... agora voltando à pergunta do Sam, agora o gancho com a tua pergunta lá da energia elétrica, etc. Que bom que eu lembrei para aproveitar também nesse momento. Eu acho que isso também vai refletir nas pessoas, principalmente nos mais formadores de opinião, que é o pessoal mais classe média, mais formação acadêmica, etc., porque vão começar a ver o tamanho da conta e do rombo que está vindo, quem paga mais realmente é quem produz e quem está na classe média. Você faz todo esse negócio, esse assistencialismo, né, para agradar. E aí eu lamento, sabe, eu votei contra, até para esclarecer, eu votei contra todos esses pacotes aí de benefícios. Eu disse, Marcelo, vota contra pobre. Não, vota a favor. Porque quem vai sofrer é o pobre, que vai ficar desempregado. Porque quem vai pagar a conta é o patrão dele, mas que vai repassar para o consumidor e vai repassar para o emprego. Mas não vai a aguentar, maior parte dos deputados de direita votaram... Você está certo também, só o Novo votou contra, só o Novo orientou contra. Então, mas a elite brasileira é de esquerda hoje. Sim. E tem nojo. Sempre foi. E tem nojo dessa. Que eu chamo essa aí de. Que você falou de direita popular. Não, direita popular. Essa turma é a turma do boleto. Sim. A turma lá, essa turma aí, ó. Essa turma paga a conta. Essa turma que tava lá seguindo, que tava andando, você vê bem, é turma do boleto, é turma que tá correria. É a turma que quer passar no supermercado. É a turma que vai pagar o gás do. O cara vai dar. Não aguenta mais. Bolsa Família. Não sei o que, vai dar o. E aí Trazou uma parcela da moto. Mas aí que é turma do importante boleto. falar em corrupção e segurança, porque principalmente segurança atinge todo mundo, em especial o mais pobre. A gente viu os efeitos daquela operação no Rio de Janeiro, né? Sim. O pessoal achando que na favela o pessoal ficou contrariado. 90% de quem vive numa comunidade, numa favela, foi a favor daquela operação. Sim. Porque atinge a vida da pessoa. Então o cara pode até ganhar um bolsa, pode ficar com uns R$2.000 por mês sem precisar trabalhar e ter uma vida que não é uma vida boa por esse valor, mas daqui a pouco faz um bico. Mas se o cara não tem segurança, se ele chega em casa com medo, o que adianta esse dinheiro? Ele vai levar para onde? Como se diz, caixão não tem gaveta. Entendeu? Então, essa pauta da segurança pública é uma pauta que mobiliza. Você viu no Rio de Janeiro com o Castro que ele tem a popularidade depois que teve as ações. É claro. Né?